Radar Prever FM. Você por dentro de tudo. Radar. Prever FM, 12:01 e uma ótima tarde pra você que tá aqui no 100.9. Tá aí no seu carro, na sua casa, no seu trabalho, ou você conectar através do nosso aplicativo. Agora, se não tem o nosso app, é só baixar aí pro seu Android ou iOS e ouvir a nossa programação em qualquer lugar. Boa tarde, Júnior. Fala, Joandre, uma ótima tarde a você, a todo mundo que sintoniza o 100.9 da Prever FM. Começamos mais uma edição do Radar. Música e conversa boa, sempre com um bom bate-papo para você. E hoje o nosso convidado é o professor Felipe Amorim, ele que é docente da área de Ecologia de Biodiversidade do Instituto de Biociências da Unesp de Botucatu. Falei tudo correto, Felipe? Boa tarde, tudo bem? Muito boa tarde, Júnior, Joandre. Boa é um tarde. grande prazer estar aqui com vocês. E sim, sou professor da área de Ecologia e Biodiversidade do Instituto de Biociências da Unesp Campus de Botucatu. É uma grande honra estar com vocês hoje aqui. A honra é nossa. Tem muita coisa pra gente bater papo com o Felipe aqui daqui a pouquinho no Radar da Prever FM. Radar Prever FM. Prever FM, 12:09, esse é o Radar, música e conversa boa até 1h da tarde. Hoje recebendo o professor Felipe Amorim, docente do Instituto de Biociências da Unesp. Joandre, tem tanto assunto que eu não sei por onde começar. Eu me lembro, o Felipe, o ano passado, o Acontece em Botucatu publicou uma reportagem sobre animais peçonhentos nas cachoeiras de Botucatu, pegando uma palavra. A gente na época conversou com o Rui Seabra, né? E teve um acesso muito grande. E eu falei assim, puxa vida, a gente precisa fazer dos animais agora aqui na cidade de Botucatu. Foi daí que a gente, com a ajuda do Leandro Rocha, né? Fez um material e explodiu de acesso. E muita gente não sabia a vida selvagem volumosa que a gente tem aqui em Botucatu, né, Felipe? É impressionante, Júnior. A gente tem uma grande diversidade e abundância de animais da nossa fauna silvestre que impressiona. Impressiona mesmo a mim, como biólogo acostumado a andar em áreas de norte a sul do país, mas naquela matéria eu até lembro que comentei que eu nunca tinha visto um lugar com uma concentração tão grande de animais silvestres e um lugar no qual eu pudesse encontrar com esses animais silvestres de forma quase que cotidiana. Então existe um lado muito positivo nesse aspecto, mas também existe um lado negativo e que suscita preocupação, né, com toda a população e com os próprios animais. Você lembra do ranking que a gente fez ou não, de todos os animais que impressionavam? Sim, eu lembro de várias espécies que a gente comentou, né? A gente falou do veado catingueiro, a gente falou da onça parda, jaguatirica, gato do mato, gato lourisco, lobo-guará, raposinha do campo, cachorro do mato, tamanduá-bandeira, tamanduá, mirim, várias outras espécies. É impressionante a quantidade de mamíferos de médio e grande porte que a gente encontra aqui. Essa explicação está na transição de biomas, Felipe, que Botucatu está numa transição, é isso, né? Mata Atlântica e Cerrado. Mata Atlântica e Cerrado. Então, Botucatu é uma área, um município privilegiado, porque a gente tem aqui o encontro de dois biomas, né, que possuem uma alta diversidade de espécies. Então, a gente está na área mais ao sul de distribuição do Cerrado, encontrando-se com a Mata Atlântica. Então, a gente tem uma transição entre Cerrado e Mata Atlântica. E esses dois biomas brasileiros, eles detêm uma parte significativa da biodiversidade do Brasil e do mundo. Inclusive, existe uma classificação que foi feita no ano de 2000 pelo cientista e metalista Norman Myers, que infelizmente faleceu no ano de 2019. Ele, em conjunto com outros cientistas dos Estados Unidos, eles publicaram um artigo científico que foi uma mudança completa em termos de conservação de espécies em todo o mundo, de espécies e de seus respectivos hábitats. Porque eles pegaram o mapa mundi, entenderam distribuição das espécies e principalmente espécies que são chamadas espécies endêmicas. Uma espécie endêmica é uma espécie que só ocorre em determinada região do mundo e nenhum outro lugar. Então eles conseguiram traçar 25 áreas em todo o planeta que eles consideraram como hotspots de biodiversidade prioritários para a conservação. Então, hotspot, o termo do inglês, é um ponto quente de biodiversidade com prioridade para a conservação. Então, são 25 áreas em todo o mundo. Essas 25 áreas, elas ocupam apenas 1,4% do território do planeta. Então, é uma porção muito pequena. Embora ocupe apenas 1,4% do território do planeta,
Essas áreas detêm 44% de todas as plantas vasculares, e plantas vasculares a gente está falando de samambaias, pinheiros e as plantas com flores, e 35% das espécies de vertebrados de todo o mundo. A gente está falando de aves, mamíferos, répteis e anfíbios, apenas nesse território tão pequeno. E dessas 25 áreas em todo o mundo, o Brasil possui 2 dessas áreas, que é exatamente a Mata Atlântica e o Cerrado. E Botucatu tem o privilégio de estar localizado nessa transição entre Cerrado e Mata Atlântica. E essas áreas são definidas como esses pontos quentes, hotspots de biodiversidade com prioridade para conservação, exatamente porque tem uma alta concentração e diversidade de espécies endêmicas, que só ocorrem ali em nenhum outro lugar mais no planeta, mas tem um lado negativo, que são áreas que têm perdido o seu hábitat, a sua área natural, de maneira muito acelerada. Então são áreas que são altamente comprometidas. Então elas detêm uma grande quantidade de diversidade de espécies, que inclusive propiciam serviços ecológicos e ambientais essenciais para a nossa sobrevivência, né? Nossa qualidade de vida, sobrevivência no planeta, mas são áreas extremamente ameaçadas. Essa é a situação dessas áreas, inclusive dentro do nosso município. Aqui em Botucatu, Felipe, como que Botucatu tem se comportado na preservação dos seus biomas? Que a gente sabe que em alguns pontos do Cerrado nós tivemos construções ilegais no passado. Uhum. Hoje eu entendo que as regras são mais rígidas. Botucatu tem feito bem o seu papel de conservação ou não? Relativamente bem, mas acho que a gente tem muito ainda o que melhorar, né? O estado de São Paulo tinha 14% de sua área coberta por cerrado. Tá. Desses 14%, hoje restam apenas 1%. De todo o cerrado que já cobriu o estado de São Paulo, resta apenas 1%. Então o cerrado foi destruído. Em Botucatu, pensando em área de cerrado, a gente tem a Floresta Estadual de Botucatu, a gente coloca a floresta aqui entre aspas, porque não é uma floresta, né? A gente poderia chamá-lo muito bem de cerrado, né? De Botucatu, que é uma área que hoje é uma área do estado, mas que foi cedida para o município de Botucatu, está sob os cuidados do município de Botucatu. É uma área muito importante, mas é uma área que está na área periurbana, então está em conjunto ali com a população que utiliza aquela área, inclusive como passagem, mas também tem gente que atrás do aeroporto ali, né? Perto da FATEC. Isso, atrás do aeroporto, FATEC, naquela região. É uma área de apenas 33 hectares, mas é uma área extremamente importante para o nosso município. Então ali existem várias espécies endêmicas, espécies que só ocorrem em certas partes do Brasil. E espécies ameaçadas também. E o triste, por exemplo, então Botucatu está fazendo a sua parte? Sim, Botucatu tem feito a sua parte, mas ainda tem muito o que fazer. Eu sempre comento que não dá para a gente dissociar o desenvolvimento, né, de um município da causa ambiental, das questões ambientais, né? Uma coisa não caminha agora sem a outra, pensando a longo prazo, sabe? Pensando na qualidade de vida das próprias pessoas, inclusive, por exemplo, na manutenção dos nossos recursos hídricos. Ok, temos uma represa, ela foi construída com teremos aí água para 50 anos para Botucatu, mas a gente tem que pensar em Botucatu a longo prazo, muito além desses 50 anos. A gente tem que pensar em Botucatu nos próximos 150. E só pensando um exemplo da FEB, da Floresta Estadual de Botucatu, ali nós tínhamos uma espécie de ave ameaçada de extinção, que era o papa-moscas do campo, que a professora Silvia Nishida, com seu projeto Passarinhando, que é um projeto muito importante que ocorre aqui no município de Botucatu, né? Então, que trouxe inclusive Botucatu o status de cidade observadora de aves. E então, um nicho turístico importantíssimo. Exatamente, um nicho turístico importantíssimo que movimenta a economia global, tá? Então ali a gente tinha essa espécie. Eu costumo dar aula ali todos os anos para a turma de graduação em ciências biológicas. E eu lembro que no ano retrasado a gente ainda tinha avistamento, ainda tinha registros dessa ave ali na Floresta Estadual de Botucatu. E eu comentei com a turma do ano retrasado, dizendo, olha, pode ser que no ano que vem, a próxima turma que vier, esse bicho já não exista mais aqui, já tenha sido extinto localmente. E até onde eu sei, o ano passado, quando eu levei a turma, eu falei, esse bicho, provavelmente, ele foi extinto localmente. Então, uma espécie que existia em Botucatu, que tem quase 400 espécies de aves. Isso equivale a cerca de
20%, quase 20% de todas as espécies de aves no Brasil ocorrem no município de Botucatu, e o Brasil está entre os 3 países com maior diversidade de aves do planeta, e o bicho já não existe mais. O que pode ter acontecido? Aquela área, a gente sabe que ela é uma área muito atingida por incêndios na época de estiagem, né? Aliás, o incêndio no Cerrado, ele ocorre, claro, por conta da ação criminosa, mas muita gente olha o Cerrado por uma questão de ignorância, porque o Cerrado, ele não é esteticamente lindo, né? E as pessoas acham que ali é um pasto, né? Vem uma árvore pequenininha ali e não sabe que é o Cerrado, não sabe a riqueza daquilo, né, Felipe? Não sabe a riqueza. Então, o Cerrado, eu particularmente acho o Cerrado uma lindeza, uma maravilha. Eu também. Acho o Cerrado, mas de fato, acho que quando a gente pensa no consenso geral da população, no consenso talvez popular, né? no consenso popular, talvez não acho o Cerrado tão exuberante quanto Mata Atlântica. Não imaginam que é um bioma importantíssimo, né? Não imaginam. imagino. Floresta quando tem árvore ali. E o Cerrado não é, esteticamente não é isso, né? Excelente que você toque na questão do fogo, porque o fogo é um elemento importante para o Cerrado. O fogo, inclusive, é importante para a conservação do Cerrado. Entretanto, o fogo causado pela ação antrópica, pela ação humana, ele é extremamente prejudicial, porque esse fogo ele tem uma frequência extremamente alta. Se todos os anos a gente vai lá e coloca fogo no Cerrado, o que vinha acontecendo, por exemplo, com a Floresta Estadual de Botucatu por muito, muito tempo, que felizmente não pega fogo há pelo menos uns 3 anos, tá? Isso tem um efeito extremamente prejudicial. Entretanto, se o fogo for completamente suprimido do Cerrado, espécies que dependem do fogo para sua sobrevivência, elas também serão suprimidas. Para vocês terem ideia, tem espécies de cerrado que são tão adaptadas para o fogo que elas começam o seu processo de florescimento 24 horas depois da passagem do fogo. É impressionante. E as espécies são adaptadas à passagem do fogo. Então, aquele ambiente que parece um pasto, né, uma área aberta, ele também é mantido pelo fogo. O papa-moscas do campo, ele ocorre nessas áreas mais abertas. Essas áreas abertas, elas se mantêm abertas também pela passagem do fogo. Então existe uma dinâmica muito tênue entre uma coisa e outra. Você fala, né, do fogo, ação humana, o fogo pela ação humana, mas qual é outro tipo de incidência do fogo no Cerrado? É impressionante, mas o fogo no Cerrado, naturalmente, ele ocorre pela incidência de raios. E é aí que está a grande diferença. Tá. Quando que cai raio? Quando está chovendo, sabe? Então o fogo no Cerrado, ele vai ocorrer logo antes da chuva. Então isso diminui o impacto destrutivo do fogo, porque cai um raio, esse raio ele provoca um incêndio quando acumula biomassa combustível ali, que é biomassa seca, né, das plantas. Então esse fogo, ele pode até se alastrar rapidamente para uma área, mas como está ocorrendo no período chuvoso, a chuva vem, apaga o incêndio, então o fogo não é tão destrutivo. O problema é o fogo que ocorre nos meses mais secos. Quando eu era criança, Júnior, Joandre, eu não era das crianças mais quietinhas, era uma criança muito levada. E eu lembro da minha avó falar assim: Felipe, tu é fogo no mês de agosto, que ela falava com sotaque gostoso. E eu nunca entendi o que era fogo no mês de agosto, até começar a trabalhar com cerrado e ver que um fogo tocado no cerrado no mês de agosto é um fogo que se alastra e é difícil de conter. Então é um fogo quase que incontível, né? Se eu tiver ali numa área de cerrado e ver uma bola de fogo, eu não bebi, né? Não é fantasma, né? Não é disco voador, não é nada, né? É um raio que caiu ali e criou um foco de incêndio. É raro, não é uma coisa mais comum, por isso que esse fogo não é tão frequente. O fogo provocado pela própria natureza, beleza. É o fogo benéfico. É o fogo benéfico. E aqui em Botucatu tem outra questão muito especial. Botucatu é uma área fria, né? É um município que tem, historicamente, a gente tem um clima que infelizmente mudou recentemente, né? Então, a classificação climática de Botucatu, ela foi modificada por estudos realizados pela nossa Unesp, né? Por colegas lá da FCA. Então, viram que a normal climática de Botucatu, ela mudou exatamente porque os meses mais frios, que tinha uma temperatura máxima de até 18 graus Celsius, já tem temperaturas máximas acima de 18 graus Celsius. Mas, historicamente, Botucatu é uma cidade muito fria. Então, Botucatu, anualmente, ela é acometida por geadas.
né? Então a gente vê as geadas por aí. Ano passado teve, né? O André, por exemplo, fotografa muitas geadas. Já mandei fotos de geadas lá pro Acontece. Geadas na FEB são imagens muito bonitas de ver um cupizeiro coberto de gelo, parece neve. Então, assim, o gelo também é um evento muito importante na dinâmica do Cerrado de Botucatu. Então, o gelo, quando passa, ele vai matar a parte aérea de uma grande quantidade de plantas. Entretanto, as plantas aqui de Botucatu, ela tem as suas gemas de crescimento, o brotinho da planta que vai gerar novos ramos e tudo mais, protegidas ali ao nível do solo, onde a temperatura não muda. Então passa essa geada, cria matéria combustível, depois a seca também vai criar matéria combustível e logo antes da chuva tem uma grande probabilidade de ocorrer fogo natural, causado por raios, por conta desse acúmulo de material combustível. Então o Cerrado daqui de Botucatu, ele é muito especial na medida que as plantas, elas estão adaptadas ao longo de um tempo evolutivo muito grande a passarem por esses eventos da geada e do fogo de maneira ilesa. Elas brotam. Na medida que nós temos plantas tão adaptadas como o famoso pequi. Quando a gente fala de pequi, se eu falo de um pé de pequi no Brasil Central, tá? Então, na parte central do Brasil, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso, Tocantins, né? As pessoas estão pensando em árvores enormes. E aqui em Botucatu, o pequi é uma espécie extremamente abundante, mas o nosso pequi em Botucatu é um pequi anão. E a mesma espécie que ocorre no Brasil Central, só que é uma população distinta, porque ele se nanificou por conta dessas pressões, certamente em resposta a essas pressões, tanto das geadas quanto do fogo, porque as plantas estão adaptadas. Então tudo que a gente vê aqui no nosso município é resultante de processos ecológicos, evolutivos a longo prazo e que mantém essas áreas tal como estão e que tem um impacto direto na sociedade, na medida que aqui é uma área de recarga do aquífero Guarani e que esses caules subterrâneos das plantas, essas raízes profundas, elas são extremamente importantes para que a água ela consiga ser absorvida pela rocha, né? A gente tem aqui uma região com muito arenito, que é uma rocha porosa, então absorve essa água e essa água alimenta os lençóis freáticos. É uma área de recarga. Então, sem essa dinâmica, até a manutenção dos nossos recursos hídricos a longo prazo, elas podem ser comprometidas. Bom, falamos bastante do Cerrado, daqui a pouco a gente fala da Mata Atlântica aqui em Botucatu no radar da Prever FM. Radar Prever FM. Prever FM, 12:33, de volta aqui com o radar, música e conversa boa. E hoje recebendo o professor Felipe Amorim, docente do Instituto de Biociências da Unesp. Felipe, agora falando para aquele adulto vintage da década de 90, eu comprava o chocolate surpresa no mercado e eu me lembro que eu sonhava com a Mata Atlântica. Você lembra quando vinha aqueles cards? Aí eu colava, tinha um álbum, eu sonhava encontrar o Tietê-sangue, o tangará, a cutia, como é que chama aquela ave que tem um barulho de um martelo? Araponga. Eu sonhava nossa, eu quero construir uma cabana na Mata Atlântica. E a Mata Atlântica, na minha cabeça de criança, era uma mata na beira do mar. Mata Atlântica. Depois, é claro, a gente vai crescendo e vai tomando um outro nível de informação. Onde tem Mata Atlântica? Porque muita gente ainda pensa, Mata Atlântica ocorre no litoral. Mas não, é um bioma, é o nome do bioma, né? Onde tem Mata Atlântica aqui em Botucatu? Em Botucatu, esses enclaves de floresta que nós temos espalhados aqui pelo municípios e arredores, isso é Mata Atlântica. Mas é um tipo especial de Mata Atlântica. Uhum. E eu também, Júnior, tinha essa concepção de Mata Atlântica lá, sendo adulto, vintage, né? Que fui criança ali na década de 90, com chocolate surpresa. Também tinha essa imagem de Mata Atlântica e nessa época, teve uma época que eu, inclusive, vivia na Mata Atlântica sem saber que estava vivendo na Mata Atlântica como você, possivelmente. Porque a gente tem esse imaginário, a Mata Atlântica que ocorre ali no litoral, né? Ubatuba, Caraguatatuba, que é o que a gente chama de floresta ombrófila, né? Que é aquela floresta mais alta, exuberante, sempre verde, e ombrófila tem a ver com a chuva que cai naquela floresta o tempo todo por conta dessa influência direta do mar.
Mas uma grande porção da Mata Atlântica está no interior, que é a Mata Atlântica do interior, que é o que a gente chama de floresta estacional e muitas vezes floresta estacional semidecidual. O que é isso, floresta estacional semidecidual? Acontece que aqui em Botucatu nós temos 2 estações bastante marcadas, né? Uma estação mais quente, mais úmida, que é o que a gente está agora, que depois passa por uma estação mais fria e mais seca, tá? Então quer dizer que tem 2 estações. A floresta estacional está sujeita a essas 2 estações. Ubatuba chove o ano todo, praticamente. Não tem mês seco, tem mês menos chuvoso, por exemplo, onde tem essa Mata Atlântica, essa floresta ombrófila. A floresta estacional, ela está sujeita a essas estações, essas mudanças da estação, um período quente e úmido, um período quente, um período frio e mais seco. E a gente chama ela de semidecidual porque deciduidade é quando as plantas perdem as folhas. E a floresta estacional semidecidual, ela perde parte das suas folhas. Então a nossa Mata Atlântica é uma floresta que está sujeita a essas 2 estações climáticas muito bem marcadas e que durante a estação mais fria e mais seca ela perde parte das suas folhas. Então por isso que não parece aquela floresta atlântica lá do litoral. Entretanto, é uma floresta extremamente rica e diversa e importante, não só para a manutenção da nossa biodiversidade, mas também importante para a sociedade. É sempre muito relevante a gente trazer esse link entre meio ambiente e sociedade, porque a gente não está separado do meio ambiente. Felipe, quais espécies animais nós temos na Mata Atlântica em Botucatu? Se eu pegar uma trilha aí, eu vou bater de cara ali com uma espécie. Bater de cara? Quase nenhuma. Quase nenhuma você vai bater de cara. Eles vão fugir da gente. Eles vão fugir da gente. Se eu fosse imperceptível ao sentido animal. Se você colocar uma câmera aqui em Botucatu, tá? E novamente, espécies... A gente tem espécies exclusivas de uma área como da outra, mas tem espécies que ocorrem em ambos os lugares. Então, por exemplo, a onça parda ocorre no Cerrado, mas também ocorre na Mata Atlântica. As áreas de Mata Atlântica que formam muitas vezes corredores, né? Corredores, então, são essas manchas de floresta que servem para que são utilizados pela fauna como área de deslocamento. Tá? Então você vai encontrar... Edgárdia, por exemplo, é um desses exemplos. Edgárdia, mas a gente tem essas pequenas manchas dentro da cidade. Ali, por exemplo, no Recanto Azul, tem uma grande mancha de floresta. Né? Então, por isso que as pessoas veem animais silvestres. Os tamanduás bandeiras, que embora sejam espécies tipicamente de cerrado, também utilizam essas áreas de mata para poder para se deslocar. Por isso que eventualmente coatis a gente vai encontrar, mas a gente tem jaguatirica, a gente tem gato mourisco ocorre ali. Nós temos iraras, tá? Iraras que parece com o quê? Irara como se fosse lembra de longe uma lontra, tá? Mas é um bicho terrestre, é um bicho extremamente terrestre, é um carnívoro, tá? É um carnívoro, mas é um bicho que está muito comum aqui. Então, como eu coloco câmeras muitas vezes na floresta para poder monitorar interações entre animais e plantas, eu tenho registrado os iraras, tenho registrado tapiti, que é o tapiti é um coelhinho que é a única espécie do grupo dos coelhos, os leporídeos, que ocorre aqui na América do Sul. E os tapitis estão aqui em Botucatu. Eu tinha visto tapiti, a única vez que eu tinha visto tapiti na vida foi durante o meu doutorado, que eu fiz o trabalho de campo na floresta ombrófila densa montana da Serra do Mar, então na floresta atlântica exuberante. Então, imerso naquela floresta atlântica foi quando eu vi tapeti e vi 1 ou 2 vezes. Aqui em Botucatu, quando a gente desce ali a estrada da Edgárdia nos meses mais secos, julho, é muito comum ver esses bichos aqui, ver aos montes. Na Gastão da Alfarra, infelizmente, eu vi tapetis durante a duplicação da pista, sabe? Eu vi os bichos lá, então certamente tiveram o seu hábitat removido. Mas também é uma espécie que sofre, por exemplo, a ameaça da introdução de espécies exóticas, porque a gente tem lebres ocorrendo aqui, mas as lebres não são espécies nativas, são espécies exóticas e que tem um efeito que certamente, porque isso nunca foi medido, então eu vou falar que certamente tem um efeito
negativos sobre a fauna silvestre, especialmente dos tapetis, que são outros coelhinhos. Na área urbana tem aparecido muito tamanduá, né? Muitos tamanduás. Tamanduá Mas bandeira. é por conta do corredor ou é por conta que ele foi desalojado do seu habitat? Olha, nós temos corredores, esses corredores são extremamente importantes, mas esses corredores estão associados às áreas urbanas. O que nós temos nas áreas urbanas muito comum que entram na floresta além das pessoas? Animais domésticos, cachorros e gatos. Tá? Uma das grandes ameaças aos tamanduás bandeiras, uma espécie que é ameaçada de extinção, infelizmente, são os cachorros domésticos. Então não é incomum você encontrar cachorros domésticos dentro dessas áreas, sabe? Então os cachorros podem eventualmente deslocar os tamanduás, afugentar os bichos, e os bichos fogem aí para as ruas. Então a gente vai encontrar tamanduá no centro da cidade, a gente vai encontrar tamanduás andando dentro do campus da Unesp. Ali a gente tem um jardim botânico, que é Mata Atlântica, tá? E tá cheio de cachorro, encontra os cachorros lá não infrequentemente. Por exemplo, a Demétria, né? A Demétria, eu conheço a Demétria desde que eu sou criança, desde a década de 80, a gente ia lá para a época do bairro Roseira, e você tinha uma área rural intensa. Hoje, de repente, você vai num sítio na Demétria, você olha pro lado, parece que você tá num condomínio. Aliás, tem condomínios lá, né? E é claro que esses animais, eles vão tomando conta ali, né, Felipe? Então, essa proliferação da construção civil numa área como a Demétria ajuda muito a colocar o tamanduá fora do habitat dele. Também, mas eu não diria só na Demétria, sabe? Usei um exemplo crescimento, é um crescimento urbano, e às vezes um crescimento urbano sem considerar as questões ambientais, porque a gente pensa, vamos inaugurar aqui um novo condomínio, um novo empreendimento imobiliário, como tem vários aqui em Botucatu. E aí, muitas vezes, fala-se em restauração de hábitats. E na hora de restaurar hábitats, eu moro no Laguna. O Laguna, originalmente, era uma área de cerrado. Eu acredito, não estava aqui, não sei a história, embora eu more no Laguna há 10 anos, então cheguei lá, era literalmente tudo mato. Mas atrás da minha casa tem uma área de bosque, que é uma área de floresta. Aquilo ali era uma área de cerrado. Aquela floresta nunca esteve ali. Então, quando vai fazer um empreendimento, obviamente que por legislação você tem que recuperar uma área, você tem que ter uma área de preservação e tudo mais. Mas, por exemplo, plantar floresta onde nunca houve floresta não é a melhor estratégia, muito embora seja melhor do que não plantar absolutamente nada. Então, assim, esse crescimento urbano, então a Demétria, a gente realmente teve uma urbanização maior. A Demétria atrai gente do Brasil inteiro que vem viver naquele... É um paraíso ali, né? Em Botucatu é seguro, é tranquilo, tem uma convivência com a natureza, mas tem consequências, porque lá dentro dos condomínios eu sei que tem que deixar uma área que não pode ser construída, mas eu já ouvi falar, então assim, eu coloco aqui todas as ressalvas, porque eu não conheço a realidade, não vivo ali, mas já ouvi falar que, embora tenha nas regras de alguns condomínios que não pode se construir, mas pode abrir para poder plantar grama, para poder fazer um jardim. Não é para manutenção dos hábitats naturais que tem ali, que é principalmente o cerrado, e tem áreas que também deve ter Mata Atlântica. A nossa Mata Atlântica aqui do interior. Rápido break, daqui a pouco a gente volta conversando mais com o Felipe Amorim aqui no Radar da Prever FM. Prever FM, 12:45, voltamos com o Radar, música e conversa boa, e hoje recebendo o professor Felipe Amorim, docente do Instituto de Biociências da Unesp. Felipe, Mata Atlântica é um bioma mais, na cabeça de todo mundo, mais úmido, né? A relação que você faz com Mata Atlântica, água, quando a gente fala de Botucatu. Isso é muito importante, porque não só o Cerrado, mas também a Mata Atlântica é imprescindível para a manutenção dos nossos recursos hídricos. Tá? E até mesmo o rio que abastece a nossa represa. Então, a manutenção dessas áreas, ela é imprescindível para poder pensar no futuro de Botucatu a longo prazo, porque manter as florestas de pé é manter os recursos hídricos. Os recursos hídricos, todos nós sabemos o quão são caros, né, para a existência da humanidade. Haja vista a grande seca que teve no ano de 2014, que eu acho que a grande maioria das pessoas lembra. E durante esse grande evento de seca que houve principalmente em São Paulo, né, os restaurantes de São Paulo não tinham água para poder lavar pratos. São Paulo poderia entrar em colapso
Então a gente está falando do motor econômico do país que poderia entrar em colapso por falta de água, né? Aqui em Botucatu nós não sofremos isso. A gente vê que os nossos vizinhos em Bauru sofrem constantemente, anualmente, com uma crise hídrica. E então manter floresta em pé, manter o cerrado no lugar é imprescindível para a manutenção dos nossos recursos hídricos. A gente está na década da ONU de restauração ecológica, tá? Então a gente já teve uma perda exacerbada de hábitat em todo o mundo e a Organização das Nações Unidas estabeleceu aqui a década da restauração ecológica. E como um exemplo clássico sobre restauração ecológica, uns exemplos talvez mais divulgados e bonitos que a gente encontra no país, é dado por Sebastião Salgado. Infelizmente também nos deixou o ano passado, um dos fotógrafos jornalísticos maior que a gente já teve. Maior, né? Um dos mais importantes, um dos maiores expoentes do Brasil no mundo, né? E Sebastião Salgado, ele nasceu lá na cidade de Aimorés, no leste de Minas, divisa com o Espírito Santo, cidade essa que eu inclusive tive o privilégio de morar durante a minha infância, onde eu não sabia que era Mata Atlântica, Júnior. Tava lá brincando no mato, porque aquela área teve uma grande influência na minha escolha em ser biólogo, então eu passava muito tempo, sabe, embrenhado na floresta sem saber que estava na Mata Atlântica. Em Minas não tem mar, hein, gente? Em Minas não tem mar. mas lá era divisa com o Espírito Santo, então era só descer a serra e já chegava. Eles falam que o litoral de Minas é lá. É lá no Espírito Santo. Mas enfim, Sebastião Salgado fez um grande projeto que ele saiu fotografando as mazelas humanas, inclusive áreas de guerra, de fome, fotos que se tornaram premiadas no mundo todo, mas Sebastião Salgado disse que morreu por dentro, que voltou para o Brasil morto por dentro quando ele, na finalização desses grandes projetos. E quando ele voltou lá para Aimorés, lá no leste de Minas, lá naquela área que era a fazenda da família dele e do pai dele, era uma área que estava depauperada, vegetação completamente removida. E a esposa dele teve a grande ideia de replantar a floresta que um dia existiu ali. E Sebastião Salgado, ele tem uma reportagem que foi publicada no The New York Times, que ele comenta que quando eles replantaram a floresta, tá, além de voltarem os insetos, os outros animais, os vertebrados, voltarem as aves, voltarem, né, mamíferos, anfíbios, também rebrotou água. A água daquele ambiente rebrotou, porque plantar floresta foi rebrotar água. E o que ele fala que o mais importante, que naquele momento não só renasceu uma floresta, mas ele que se sentia morto por dentro, depois de ver e registrar as grandes mazelas da humanidade, ele falou que naquele momento ele renasceu. Ele renasceu ao restaurar floresta. E ao restaurar a floresta, ele criou um dos maiores projetos e mais bem-sucedidos projetos de restauração que existem no Brasil, tá? Então a área realmente hoje é verdejante, tem fotos do antes e depois, é impressionante ver aquela área, o que era 30 anos atrás, 30, 40 anos atrás, e o que é hoje aquela área. E o mais importante, a água voltou, os recursos hídricos voltou. Lembrando que a Aimorés, ela foi fortemente afetada pelo rompimento da represa de Brumadinho, né? Porque todos os dejetos da represa escoaram pelo Rio Doce. E o Rio Doce corta o estado todo, passando por Resplendor, que eu já morei também, Aimorés, e desce para o Espírito Santo. Chegou no litoral. Chegou no litoral. Então quer dizer que aquela cidade, de certa forma, dependeu dos pequenos cursos da água, como os córregos, que nascem dentro dessas áreas de floresta, tá? Então, floresta em pé é pensar em recurso hídrico, é pensar em manutenção e da sociedade a longo prazo. Alô, Sabesp, não adianta nada só ter a represa, né, Felipe? Se a gente não preservar os nossos recursos, né? Esse é o recado, Júnior. Não adianta nada ter só a represa, porque sem a floresta, sem o cerrado, isso pode inclusive prejudicar as dinâmicas de chuva. Isso vai
essa água, ela pode escoar superficialmente no solo e não cair diretamente na represa. Então, muito da água que vai abastecer a represa não está vindo só por cima, está vindo da água que percola no solo e que vai abastecer aquela represa. Então, se a gente não fizer a manutenção dos nossos recursos naturais, da nossa floresta e do nosso cerrado, a gente não vai manter recurso hídrico a longo prazo. Isso estou falando há 100, 150, 200 anos. Botucatu não acaba daqui a 50 anos. Então é isso que a gente tem que pensar. A gente tem que pensar em pesquisa científica, a gente tem que pensar em associação da universidade e da sociedade diretamente, mas a gente também tem que valorizar o que é feito dentro das universidades públicas desse país. E aqui em Botucatu, além do privilégio de termos a Mata Atlântica e termos o Cerrado, nós temos uma das universidades públicas gratuitas e de qualidade mais importantes do nosso Brasil e da América Latina, que é a Unesp. Então, um grande privilégio para nossa cidade, tá? E eu falo nossa porque eu já me sinto como cidadão botucatuense, estou aqui há 12 anos, vai fazer 13. Você não tem título de cidadão botucatuense? Não. Vereadores, já teve tanto título distribuído aí pra gente que, bom, fica mas ali. Enfim, se algum vereador estiver ouvindo, pode me dar um joinha aqui. Muito obrigado, mas assim, pelo carinho que realmente eu tenho com a cidade que eu vivo, pela cidade que tanto tem trazido a mim, a minha família. Então isso é muito importante e a gente tem que pensar nessa cidade a longo prazo, que é um lugar privilegiado em vários aspectos, não só nas suas áreas naturais, na sua fauna, na sua flora, mas também temos uma universidade pública, que não é qualquer universidade pública, é uma das mais importantes do Brasil. Então a gente tem que pensar também no valor que tem a nossa universidade e das pesquisas da área ambiental que saem daqui de Botucatu e que tem impacto não só no Brasil, mas mundo afora. Felipe, seu sotaque então não é do interior, né? Como a gente fala aqui. Onde você nasceu? Qual que é a tua trajetória até chegar em Botucatu? Nossa, a gente não tem tempo para isso. Mas a minha trajetória é longa. 5 minutos. Resumindo. Botucatu é a 10ª. Eu não saberia nominar todas assim, eu tenho que pensar, mas é a 13ª cidade na qual eu vivo. Eu cheguei aqui com 31 anos, tá? Eu nasci em São Luís, lá no Maranhão. Mas o meu sotaque não é de lá porque, infelizmente, eu nunca tive o privilégio de viver na cidade na qual eu nasci. Então, eu cresci nas Minas Gerais. Teu sotaque é mineiro, que é o sotaque mais agradável do país, né? Eu cresci nas Minas Gerais. Então, lá nas Minas Gerais, eu morei em Aimorés, morei em Resplendor, morei em Belo Horizonte. E Minas Gerais são várias Minas Gerais, né? Sim. E cresci... É um país muito... Eu costumo dizer, eu tenho amigos lá, é um país muito grande. É um país muito grande. E eu cresci lá no Uberlândia. Vocês conhecem Uberlândia? Triângulo Mineiro. Então, no Triângulo Mineiro. Então, eu cresci em Uberlândia. Quando eu saí de Uberlândia em 2008, eu fui para Campinas, né? Quando eu fui estudar lá na Unicamp e pensei, eu vou ali fazer doutorado, mas eu volto porque é aqui que eu vou ficar. Então eu saí com essa doce ilusão de só fazer doutorado e voltar e talvez trabalhar na Universidade Federal de Uberlândia, mas eu nunca mais voltei. Então fui para Campinas, aí de Campinas eu fui para Alfenas, porque a minha esposa hoje também é professora do Instituto de Biociências daqui de Botucatu, mas antes de ser professora aqui, ela foi professora em outras universidades. Tá? Antes daquela, ela era professora da Federal do ABC, lá em Santo André. Então a gente mudou para Alfenas quando a Ana foi para a Universidade Federal de Alfenas. A gente passou um tempo em Alfenas, depois nós fomos para Santo André e de Santo André viemos para Botucatu em 2013, em novembro de 2013, e aqui estou. Aí a Ana ficou trabalhando ainda um tempo na Unifesp, lá em São José dos Campos, depois passou mais 7 anos na Federal do ABC. E a Ana está há 3 anos conosco aqui na Unesp Botucatu. E o que Botucatu, agora em 2 minutos, o que Botucatu tem de diferente de tudo que você já viveu? Eu costumo dizer que eu nunca senti uma paz tão grande de espírito em outro lugar quanto está em Botucatu. Olha que legal. Botucatu é como quando a gente conhece outras partes, né, do mundo e as pessoas falam de cidades desenvolvidas da Europa. Não vou nem falar em Estados Unidos, que está um caos.
tá? Em termos de violência e tudo mais. Mas assim, em cidades bem desenvolvidas, no Canadá, na Europa, onde você não tem índices de violência muito baixos, a criminalidade é muito baixa, a segurança é muito baixa, e isso é algo que eu não lembro de ter visto em outro lugar no qual eu já vivi. Eu posso sair em Botucatu com o meu celular, andando ali na Dom Lúcio Santana, à noite, não posso? Meia-noite, dificilmente eu vou ser assaltado, né? Nunca ouvi falar, quer dizer, deve ter, obviamente, mas não é algo que ocorre todos os dias. Alguém aqui rouba a mão armada dentro de Botucatu. Isso é muito raro. Isso é um privilégio para o cidadão botucatuense. Tem problemas? Tem. Mas todos os municípios do Brasil têm problemas, e tem problemas muito grandes. Então, quando a gente pondera os problemas que a gente tem aqui dentro de Botucatu, em comparação, sei lá, com os nossos vizinhos, não precisa ir muito longe, com os municípios aqui da região, a gente tem que pensar que a gente é muito privilegiado. Eu costumo dizer que quando eu tive a oportunidade de vir para Botucatu, passar no concurso público, morar aqui, não foi de imediato, tá? Esse carinho. Não foi amor à primeira vista. Não foi amor à primeira vista. Admito, você tem que ter umas adaptações com cidades de interior e tudo mais, mas que melhorou muito ao longo dessa última década e pouco, tá? Mas hoje, olhando para trás, já na maturidade, né? Então, eu tenho 43 anos, eu penso que morar aqui é praticamente ganhar na loteria. Porque tem coisas que a gente não vai ter em outras cidades de Botucatu, que é segurança, essa sensação de paz, de tranquilidade, um município muito bem organizado, uma cidade bonita e uma cidade com uma beleza paisagística muito grande, né? Não é à toa que agora a gente virou uma instância turística, tá? Então isso realmente torna Botucatu ainda mais especial, e eu acho que todos temos que valorizar, não só o cidadão botucatuense, mas todos os gestores dessa cidade em diferentes instâncias, na Câmara, na Prefeitura, os deputados da região. Então tem que seguir olhando para o município com muito carinho, pensando no futuro, e o futuro de Botucatu, o desenvolvimento de Botucatu não pode de forma alguma ser pensado sem a questão ambiental, sem a manutenção dos nossos recursos naturais. As duas coisas estão atreladas. A gente não pode pensar no futuro desse município sem pensar nas questões ambientais. Então, o desenvolvimento depende da conservação dos nossos recursos naturais. Esse recorte no final dessa declaração de amor a Botucatu, chegar no dia 14 de abril, a gente coloca esse vídeo no ar. Felipe, muito obrigado pela sua presença aqui, pela aula que você deu, pelo bate-papo com a gente aqui na Prevera FM. Júnior, Joandre, foi um prazer enorme estar com vocês aqui. Eu agradeço muitíssimo pelo convite feito ao vivo lá no Jornal Acontece no ar. Eu estava ouvindo pelo carro, não consegui responder, e aí o Leandro foi o primeiro que a gente fez ao vivo, primeira agenda ao vivo. Ao vivo, e foi um grande prazer, foi excelente o bate-papo. Então, quando me convidarem novamente, podem ter certeza que eu voltarei aqui, e eu desejo muito sucesso pro Radar, que está aí no 4º mês, né? Então, que o Radar seja longevo no nosso município. Obrigado, Felipe. Obrigado. Boa tarde a você. Radar Prevera FM. Você por dentro de tudo. Radar.